Pensa num cara que reunia todos os atributos para ser chamado de craque. Ele fazia realmente o que ele queria com a bola. Um jogador extremamente inteligente, de passes refinados, de finalização precisa. Na sua perna esquerda, ele carregava o talento que todo amante de futebol para apreciar e se sentir agraciado com seus lances mágicos. Hoje, a história é dele, Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov nasceu no dia 8 de fevereiro de 1966, em Plovdiv, segunda cidade mais populosa da Bulgária. O pequeno Stoichkov começou a jogar por um pequeno clube chamado Maratisa Plovdiv, da sua cidade natal. Jogou pelo juvenil do time, de 77 até 82. Ele fez toda a sua base no clube, mas quando subiu para o profissional, foi jogar em outro time, no Rebros, outro clube da Bulgária. E nessa primeira temporada no Profissa, ele não ganhou muitas chances. Já na temporada de 83 e 84, conseguiu jogar muito bem. Então, muito pela vontade do pai, conseguiu dar um salto na carreira. Ele saiu para defender o CSKA Sofia. No Rebros foram 32 jogos e 14 gols marcados. A vontade do pai do Stoichkov se dava muito em função do CSKA ser um time do exército, e o pai dele trabalhava no Ministério da Defesa e precisava se destacar com bons exemplos. Porém, a personalidade do Stoichkov ia totalmente na contramão disso. Ele sempre foi aquele típico jogador genial, craque, no entanto, de temperamento e personalidade impulsiva e muito explosiva. Na final da Copa da Bulgária, ele marcou o gol do título do seu time, mas num jogo violento por si só, terminou com uma briga daquelas. O Stoichkov foi deliberadamente para a porrada com o goleiro rival. No dia seguinte, as imagens mostraram a participação dele na treta. Então a Federação Búlgara, a princípio, o puniu com o banimento do futebol. Simplesmente, no primeiro momento, ele ficou impedido então de jogar futebol. Uma outra determinação foi a extinção dos dois clubes envolvidos na confusão. Então houve uma troca de nome. O CSKA Sofia passou a se chamar CFKA Redets. Conclusão da história. Essa taça da Bulgária terminou sem campeão, e o craque foi banido por apenas um ano. Em consequência dos ocorridos, o jogador perdeu diversas partidas. O cartão de visitas mostrou como ele era capaz de resolver os problemas dentro de campo, mas de arrumar também. E nessa temporada no clube não conseguiu ganhar títulos. E na temporada de 1986 e 1987, conseguiu ganhar os primeiros troféus pelo CSKA. Foi a Liga Nacional, ou seja, o Campeonato Búlgaro, assim como a Taça da Bulgária. Apesar das conquistas e ter jogado bem, curiosamente o Stoichkov não marcou gols, foram 29 jogos ao todo. Ainda no ano de 1987, debutou com a camisa do seu país, a Bulgária. Foi num jogo de eliminatórias para a Euro de 88 contra a Bélgica. Vitória dos búlgaros por 2-0. Já na temporada seguinte, melhorou consideravelmente seus números e conseguiu ganhar uma taça coletiva. Foi pelo segundo ano seguido a Taça da Bulgária. O Stoichkov somou 31 jogos e marcou 24 gols. Já na temporada de 88 e 89, o time jogou muito bem, assim como seu grande craque. Na Recopa Europeia, a eliminação foi só na semifinal, perdendo para o Barcelona inclusive. O Hristo Stoichkov foi o artilheiro desse torneio com 7 gols marcados. Já nos campeonatos nacionais, levou todos. Ganhou a Liga da Bulgária, assim como a Taça da Bulgária. O Stoichkov fechou a temporada com impressionantes 42 jogos e 38 gols marcados. Na temporada seguinte, de 89 e 90, o CSKA recuperou seu nome oficialmente, e além disso conseguiu ganhar títulos. Ganhou a Supertaça da Bulgária, de 89, assim como o Campeonato Búlgaro, terceiro já no currículo do Stoichkov. Acrescido a isso, o craque ainda ganhou a Chuteira de Ouro da UEFA, ou seja, foi simplesmente o maior goleador do continente europeu. É lógico que esse desempenho faria com que gigantes da Europa desejassem a sua contratação. Então o Hristo Stoichkov assinou com o Barcelona da Espanha depois de uma temporada com 40 partidas e 48 gols marcados. Chegou para o Barcelona no ano de 1990 e arrumou confusão nos seus primeiros jogos. O Stoichkov pisou no pé de um juiz em uma partida contra o Real Madrid e ficou suspenso durante alguns meses. E lá ele sabia que estaria num time muito mais forte, podendo brigar por títulos na esfera continental. Tanto que o clube conseguiu chegar na final da Recopa da Europa, mas perdeu para o Manchester United por 2-1.
Já na Espanha, o Barça foi vice da Supercopa Espanhola, mas não passou a temporada em branco, pois venceu o Campeonato Espanhol de 90-91, com 10 pontos a mais que o vice, o Atlético de Madrid. Nessa primeira temporada em solo espanhol, o búlgaro jogou 38 jogos e marcou 23 gols. Já a temporada de 91 e 92 foi muito boa para o Barcelona. O time conseguiu vencer a Supercopa da Espanha de 91 e ganhou também pela segunda temporada consecutiva o grande Campeonato Espanhol, a Liga Nacional da Espanha. Jogando um futebol muito bonito, pautado na ofensividade, aquele Barça que ficou popularmente conhecido como Dream Team, o time dos sonhos, comandado por Johan Cruyff, esse time, aliás, foi capaz de ganhar a Liga dos Campeões da Europa, pela primeira vez na história do Barça. A equipe enfrentou a Sampdoria, atual campeã italiana, na final e venceu só na prorrogação, com gol de falta marcado por Ronald Koeman. Para você ter ideia do nível que o jogador apresentava, ele foi eleito pela FIFA simplesmente o segundo melhor jogador de todo o planeta. Nessa temporada, para lá de vitoriosa, o Stoichkov fez 22 gols ao longo de 46 partidas. Na temporada de 92-93, como campeão da Espanha, o clube jogou a Supercopa Espanhola e venceu mais uma vez, batendo novamente o time do Atlético de Madrid. Outra competição que o Barça conquistou mais uma vez foi o Campeonato Espanhol. Além disso, houve a disputa da Supercopa da UEFA, quando derrotou o time do Werder Bremen da Alemanha por 3-2. Já na Copa Intercontinental do ano de 1992, o Barcelona viajou até o Japão para encarar o São Paulo, campeão da Libertadores daquele ano. Mas, mesmo depois de sair na frente, com um golaço inclusive marcado pelo búlgaro, sofreu a virada do tricolor, que tinha o comando de Tele Santana, e perdeu aquele jogo de 2-1, amargando um vice-campeonato mundial. Nessa temporada, o Stoichkov jogou 46 partidas e marcou 23 gols. Já na temporada de 93-94, a chegada do baixinho Romário ao clube catalão não agradou em nada o Stoichkov, já que, além dele, o time tinha Michael Laudrup e Ronald Koeman como estrangeiros, e com Romário em campo, excederia o limite de 3, logo teria que ser feito um rodízio, uma vez ou outra, algum deles ia ter que ficar de fora. Mas isso foi só no início, porque depois o búlgaro e o brasileiro se deram muito bem, tanto dentro quanto fora de campo. Falando dos resultados coletivos, o time conseguiu mais uma vez vencer o Campeonato Espanhol e chegou em mais uma final de Liga dos Campeões, mas aí acabou sendo atropelado pelo Milan de Arrigo Sacchi na final, 4-0 fora o baile. O Stoichkov, que jogou demais nessa Champions, acabou sendo o artilheiro da competição com 5 gols marcados, e os números gerais foram 48 jogos e 24 gols. A Copa do Mundo de 1994 foi a primeira da carreira do Stoichkov. Ele chegou para esse Mundial no auge da sua forma física e técnica, depois de ter arrebentado no Barça. A Copa do Mundo que o cara jogou foi um negócio realmente absurdo. Ele marcou 6 gols ao longo da competição, foi decisivo em diversos jogos em que definiu as vitórias da Bulgária. Conseguiu conduzir a sua seleção até uma semifinal, porém aí acabou perdendo para a tradicional Itália de Roberto Baggio. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para a Suécia. A excelente Copa fez com que Stoichkov ganhasse a bola de bronze do Mundial, ou seja, foi eleito terceiro melhor jogador do torneio, mas ele venceu a chuteira de ouro, foi um dos artilheiros daquela Copa. Pela entidade máxima do futebol, a FIFA, foi nomeado o segundo melhor do mundo, atrás apenas do Romário, e pela France Football foi o vencedor, ou seja, segundo a revista, o Stoichkov foi o melhor jogador do planeta. Logicamente, foi também o melhor jogador búlgaro do ano, assim como 89, 90, 91 e 92. Já na temporada de 94 e 95, o Barcelona começou a ter alguns desentendimentos dentro do elenco e caiu consideravelmente de produção. Terminou La Liga em só quarto lugar, e só não passou a temporada sem títulos porque venceu a Supercopa da Espanha, ao derrotar o Real Zaragoza. O temperamento explosivo do Stoichkov acabou que bateu de frente com o do treinador do time, o Johan Cruyff, outro que não levava desaforo para casa. O impasse entre os dois chegou ao ponto de ou um ou outro. Claro que nessa queda de braço o jogador perdeu, então acabou por deixar o Barça, sendo vendido ao Parma da Itália. A saída do Barcelona foi um ponto importante de ruptura na carreira do Stoichkov. Ele acabou por cair muito de rendimento e não conseguiu jogar muito bem no Parma. O time que vinha ganhando cada vez mais reforços e ficava cada vez melhor, não conseguiu ganhar títulos nessa temporada. Terminou o italiano em sexto lugar e foi vice da Supercopa Italiana.
Depois que a temporada acabou, jogou a Eurocopa de 96 com a Bulgária e deixou a terra da bota. No Parma, o craque disputou 31 jogos e marcou 7 vezes. Na Eurocopa de 1996, a Bulgária passou bem longe de ser aquela que surpreendeu o mundo 2 anos antes na Copa. O selecionado búlgaro foi mal e caiu na primeira fase. Apesar disso, Stoichkov marcou 3 gols nos 3 jogos e entrou na seleção de melhores jogadores daquele torneio continental. Voltou ao Barcelona justamente porque o Cruyff já não era mais o técnico do clube catalão, porém a grande estrela da companhia já era outro, era o Ronaldo Fenômeno, e o time estava fechado. O Stoichkov teve dificuldades de adaptação na nova antiga casa e já não era mais o mesmo. O Barcelona, por sua vez, ganhou 3 grandes taças, venceu a Recopa da Europa, a Copa do Rei, 2 títulos que o Stoichkov ainda não havia vencido na primeira passagem, e ganhou também a Supercopa da Espanha, ou seja, mais 3 troféus para a conta do jogador. Prosseguiu na Catalunha até a temporada de 97 e 98. Jogou só 6 partidas antes de deixar o clube, mas já foi o suficiente para ganhar mais um título com a camisa blaugrana. Foi a da Supercopa da UEFA de 1997, ao bater o Borussia Dortmund. Com a camisa do Barça, o craque jogou 255 partidas, marcou 118 gols e ganhou 13 troféus ao todo. Ainda no ano de 1998, defendeu outros 3 clubes. Um deles foi aquele em que debutou no futebol, o CSKA Sofia, mas não arrumou nada por lá e deixou o time para defender o Al Nassr da Arábia Saudita. No CSKA, somando as 2 passagens, foram 176 partidas, 113 gols e 7 títulos conquistados. Jogou somente 2 jogos pelo Al Nassr da Arábia, no ano de 1998. Mas que já foram suficientes para levantar mais 2 taças, a Supercopa da Ásia e também a Recopa Asiática de 98, também chamada de Copa dos Vencedores da Copa Asiática. Nessa, aliás, o Stoichkov meteu o gol do título. No clube ele teve 2 partidas registradas e meteu um gol, além, lógico, desses 2 troféus. O Kashiwa Reysol do Japão foi outro clube do Stoichkov em 98. Nesse primeiro ano no futebol japonês, ele conseguiu jogar muito bem, numa liga muito mais fraca se comparadas da elite da Europa. A Copa do Mundo de 1998 foi o último grande torneio que o Stoichkov jogou com a camisa da sua seleção. A Bulgária, por sua vez, fez uma Copa do Mundo desastrosa lá na França. Ganhou só um pontinho e saiu sendo goleada pela seleção da Espanha por 6-1. No ano de 1999, continuou no clube japonês e conseguiu ser vitorioso. Ganhou com o Kashiwa a Copa Nabisco daquele ano, que nada mais é que a Copa da Liga do Japão, ou seja, um torneio relevante para o futebol de lá. Depois disso, já com seus 33 anos, deixou o Kashiwa para jogar no futebol norte-americano. Então, no Kashiwa Reysol foram 29 jogos, 13 gols e uma taça. Depois da Copa de 98, jogou mais alguns jogos pela Bulgária, onde buscou a classificação para a Euro de 2000, porém não teve sucesso, então se aposentou da seleção nacional. Na Bulgária, o Hristo Stoichkov disputou 84 partidas e marcou 38 gols. Em 1999, ele cogitou encerrar a carreira e começar a trabalhar como auxiliar técnico, mas acabou seduzido pelas cifras do futebol dos Estados Unidos. Foi jogar no recém-fundado Chicago Fire. O clube foi vice-campeão da Major League Soccer, mas conseguiu vencer a US Open Cup de 2000, único título com a camisa do clube. Já no ano de 2001, o Chicago Fire passou sem ganhar taças e foi eliminado na semifinal da MLS. E no ano de 2002, o Chicago também não ganhou títulos, caiu nas quartas de final da Liga Norte-Americana, assim como da Taça dos Campeões da CONCACAF desse ano. Aliás, essa foi a última temporada do veterano no clube. Com a camisa do Chicago Fire foram 57 jogos, 20 gols e um título conquistado. Ele saiu do Chicago, mas não encerrou de vez a sua carreira como futebolista. Foi jogar no DC United. Lá não conseguiu títulos e jogou a última temporada da sua carreira pelo clube norte-americano. No DC, o Stoichkov jogou 24 partidas e meteu 6 gols. Atuando pelos clubes, o búlgaro somou 606 partidas, 292 gols marcados e 24 títulos conquistados. Logo no ano de 2004, já assumiu a seleção da Bulgária depois da Euro, mas não conseguiu se classificar para o Mundial de 2006. Mesmo assim, ele continuou no comando do país,
só saiu quando decidiu aceitar o desafio do Celta de Vigo da Espanha. Ele assumiu o Celta numa situação delicada do clube, onde lutava para não cair. Com o comando do Stoichkov, o time melhorou, mas não evitou o rebaixamento para a Série B do futebol espanhol. Na temporada de 2007-2008, seguiu no clube para buscar o acesso, mas abandonou o barco e pediu para sair da equipe, alegando que a sua família estava com saudade dele lá na Bulgária. Ficou um ano inativo, até assumir o Sundowns da África do Sul. Isso foi na temporada de 2009-2010. Em 2011, começou a treinar um clube de seu país natal, o Litex Lovech, onde permaneceu por 2 anos. Já em 2013, assumiu o comando técnico do seu primeiro clube, mas a passagem foi bem curta nessa função. Então, desde o ano de 2013, o ex-craque ocupa o cargo máximo dentro da equipe. O Hristo Stoichkov é presidente e proprietário do CSKA Sofia atualmente. Este foi o grande Hristo Stoichkov. Se você curtiu esse vídeo, peço que você compartilhe ele com seus amigos, se inscreva neste canal, compartilhe com os amigos que vão curtir também, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!